Gente, hoje, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde e amanhã, dia 8, é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer. As datas nos convidam a refletir sobre a importância dos cuidados preventivos e dos hábitos saudáveis, né? De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, são esperados mais de 700 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. Em Sergipe, por ano, são mais de 6 mil novos casos, sendo o câncer de próstata o mais comum entre os homens e o câncer de mama entre as mulheres. A boa notícia é que atitudes simples, como a prática regular de atividades físicas, podem fazer toda a diferença na prevenção, no tratamento e também na reabilitação dos pacientes. Para falar sobre esse assunto tão importante, recebemos hoje a médica oncologista, doutora Gisélia Tavares. Boa tarde, Gisélia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Lohan. Boa tarde a todos. Olha, para começar, né, eu acho que a gente poderia falar de como está o cenário atual dos casos de câncer no Brasil e em Sergipe, doutora. São números, né, cada vez maiores, né, que a gente vem vendo, principalmente numa população cada vez mais jovem, né, a gente vem vendo que vem aumentando cada vez mais. E assim como você falou, principalmente casos de câncer de mama, que a gente vê principalmente em mulheres cada vez mais jovens, e no câncer de próstata. Sem falar nos outros, como câncer de colo uterino, né? Que é algo que a gente pode até focar na conversa, que é algo totalmente prevenível. Isso é muito importante, né? No início aqui da entrevista, nós falamos 700 mil casos por ano, seria no caso nos últimos 3 anos, só fazendo essa pequena correção dos dados que apresentamos, tá? Doutora, eu queria saber quais são os principais fatores de risco, né, que podem contribuir para o aumento no número de casos. Isso, a gente fala muito, né, na questão genética, mas a gente sabe que a parte genética está responsável por uma porcentagem pequena, né, da frequência do câncer. E a gente sabe que são os hábitos da nossa vida, né, que levam realmente a modificar o nosso DNA e a levar a erros nesse DNA e gerando tumores. Né? Então, principalmente tabagismo, etilismo, né? A questão da dieta, né? Quando a gente vê uma dieta rica em ultraprocessados, em gordura, né? Que falta legumes, verduras, né? E a atividade física, né? A gente vê que o sedentarismo está muito envolvido no desenvolvimento dessas doenças, né? A gente vê, tem alguns estudos que mostram que mais ou menos no mundo a gente vê que 1 em cada 4 pessoas são sedentárias. Então isso leva a um aumento de risco de câncer muito grande. Enquanto aquelas pessoas que praticam atividade física, elas vão diminuir o risco em 10 a 20% de desenvolver algum tipo de câncer. Então essa parte da educação física, a gente pode até falar sobre um aspecto geral de várias patologias, de várias doenças, né? Mas no caso do câncer, seria mais determinante ainda? Sim, é muito, muito importante, né? A gente vê tudo como um conjunto, né? Tanto essa questão de diminuir o risco de doenças cardiovasculares, de diabetes, de hipertensão, né? E principalmente o câncer também está envolvido, né? O câncer, né, a gente fala assim, mas na verdade são várias doenças e que tem esse fator, essa questão na verdade multifatorial, né? É difícil a gente ter vamos dizer, um único fator que contribuiu para aquilo. Geralmente é um conjunto que leva ao desenvolvimento da doença. Então fica a atenção para todos, né? A gente falou sobre vários fatores, mas esse realmente sobre atividade física é algo que a gente, muitas vezes, quando a pessoa é mais jovem, né, não se preocupa tanto. Ou se preocupa bastante porque é muito engajado ou não leva em consideração. O essencial é que seja praticado enquanto jovem para que seu envelhecimento seja mais saudável. Justamente, né? Então, falando não só na questão do câncer em si, mas na nossa população, né, cada vez mais idosa, que precisa realmente desse preparo, né? De ganhar musculatura, né? Fortalecer o coração, né? Manter as suas atividades básicas de vida, né? Desde as coisas mais simples, como tomar banho, se alimentar, fazer sua higiene, né? Como outras atividades, como a própria atividade física. Então, a atividade física não é só um fim, né? Ela seria um meio, na verdade, para desenvolver maior qualidade de vida. Olha só, muito importante, viu, gente?
Agora a gente falando sobre prevenção, né? Após o diagnóstico, a prática desse exercício físico, ele ajuda também na recuperação. Como é que isso acontece no organismo? É importante porque sempre que a gente vai nos congressos agora, um dos focos principais sempre é essa questão da atividade física, do exercício, na prevenção e também para a gente focar nisso nos pacientes em tratamento. A gente vê que no mundo, em 2018, esse último dado, tinham cerca de 43 milhões de pessoas no mundo que já tinham sido tratadas de câncer, ou seja, aquelas pessoas que estavam em acompanhamento. Então, para você ver, essas pessoas precisam de um cuidado depois ou até durante o tratamento. Então, por exemplo, um dos principais sintomas que os pacientes referem é a questão da fadiga. Então, tem muita fadiga durante o tratamento, principalmente quimioterápico. Então, além das outros fatores que a gente precisa avaliar, como anemia, né, como algum problema hormonal, também está envolvida a falta da atividade física. Então, mesmo o uso da medicação, eu sempre digo para os meus pacientes no consultório que o principal remédio que eles precisam tomar é a atividade física, porque eles vão prevenir outras doenças e é a atividade física que vai até reverter alguns efeitos colaterais de algumas medicações que a gente usa. Por exemplo, no câncer de mama, a gente usa muito alguns comprimidos que são hormonioterapia, como complemento, né, após o tratamento de quimioterapia e cirurgia. E alguns dos efeitos colaterais dessas medicações, por exemplo, são dores articulares, que a principal forma da gente combater isso é com a atividade física. É ela que vai melhorar. Então, a gente sempre estimula os pacientes a ter essa atividade. Por exemplo, a gente vê que às vezes, por exemplo, não tem condições de ir, por exemplo, numa academia. Então, uma caminhada já ajuda bastante, né? Tudo que é feito para o bem da saúde é melhor do que você não fizer nada. Então, uma caminhada que você possa fazer, alguma outra atividade que você goste, a própria musculação, né, que é o mais indicado para a questão de força, tudo, está muito envolvido nisso, na recuperação desses pacientes, no bem-estar que eles vão ter, diminuição de ansiedade, diminuição de depressão, dos próprios sintomas físicos, então ajuda demais. A senhora falou sobre algo muito importante que é a questão mental, né, num tratamento de um câncer. Aliado às atividades físicas, o que é que a gente pode sinalizar como importante nesse momento de fortalecimento mental, também combate à ansiedade? A atividade física, sim, vai envolver de uma forma muito importante. E eu sempre falo que o tratamento oncológico é um tratamento multidisciplinar, né? A gente nunca trabalha sozinho. Então, tanto tem um médico, né, eu como oncologista, mas a gente sempre trabalha em equipe, né, com psicólogo, com nutricionista, quando necessário também com psiquiatra, né, a gente acaba englobando vários profissionais para o bem desse paciente. Então, é importante a questão o apoio da família, principalmente, né, o apoio dos seus companheiros, dos seus filhos, dos amigos nesse momento, para poder enfrentar esse momento que realmente é um momento difícil, mas que tem como ser enfrentado, né? Além da questão da fé, né, que é muito importante, que os pacientes precisam desenvolver a sua fé, né, para poder buscar passar por aqueles momentos, né? A gente estava agora vendo a matéria da Quaresma, então a gente precisa muito se basear nisso, né? A nossa cruz, que pode ser aquele momento que a gente está passando, mas para a gente passar de uma forma mais leve, né? Com a nossa fé e com a ajuda dos amigos. Aproveitando esse gancho sobre fé, qual a importância da espiritualidade em geral, independente da sua crença, para um tratamento como esse? Super importante, assim, a gente vê que os pacientes que têm religião, os pacientes que praticam a sua espiritualidade, sejam das diversas formas que possam ser, eles são pacientes mais resilientes, esses são pacientes que se dedicam mais ao tratamento, eles são pacientes que a gente consegue ter uma comunicação melhor com eles, né? E que, na maioria das vezes, a gente vê que esse paciente vai melhor no tratamento, tem resultados melhores. A gente vê que isso realmente acontece na prática, então realmente é importante. Olha só. Que bacana, gente. Agora, durante o tratamento, quais são os cuidados, né, que nós devemos ter e a atenção redobrada com a saúde, né? Porque está num momento delicado, né, do tratamento, mas assim, existem outros fatores, né, e outros problemas que podem aparecer, né? Então, assim, como é que a gente pode estar cuidando disso?
Isso, a gente sempre precisa, na verdade, fazer um acompanhamento, né? Um acompanhamento regular, um acompanhamento multidisciplinar também com esse paciente para tentar ver os vários aspectos que a gente pode abordar, né? Então, do tratamento em si, vamos dizer, do mais clássico, né? Que é a quimioterapia, a gente precisa sempre ter um pouco mais de cuidado, porque esses pacientes podem ter um risco de diminuir a sua imunidade, que a gente chama de neutropenia febril. Então, se acontecer de febre, de diminuição das células de defesa, então a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, evitar multidões, né? Evitar alimentos crus, por exemplo, fora de casa, né? Tentar, ao mínimo, manipular unhas, por exemplo, para evitar portas de entrada. E fazer o seu tratamento de uma forma contínua, na verdade, né? Usando as medicações quando é necessário, para os seus efeitos colaterais. Então, são várias abordagens que a gente pode fazer para tentar ajudar o paciente, né? Levando em conta cada particularidade de cada indivíduo. Ou seja, existem várias, né, possibilidades também de poder estar contendo e fazendo esse tratamento ser mais eficaz. A questão hereditária, ela também é um problema, né? Mas quais são os cuidados especiais que as pessoas que têm histórico, né, de câncer na família devem tomar? Depende muito do tipo do câncer, né? Cada vez a gente estimula mais a realização dos testes genéticos, né, para os pacientes. Um dos clássicos que a gente pode falar de uma forma mais fácil de entender é, por exemplo, no câncer de mama, né? A gente tem o caso da atriz Angelina Jolie, né, que ficou famoso no mundo todo, em que ela fez a retirada das mamas porque teve aquela mutação, né, que a gente chama de BRCA1 e 2, e que aumenta o risco para você ter câncer de mama, câncer de ovário, né? Ou se você já teve câncer de mama, para recorrência na outra mama. Então, por exemplo, nessa população, a gente sempre orienta a fazer os seus exames de rastreamento mais cedo, tá? Por exemplo, em pacientes que tiveram câncer coloretal, né? Também fazer a colonoscopia, os exames de uma forma mais precoce. Então, realmente prestar mais atenção no que está acontecendo. E se tiver essa história de câncer na sua família, com mutações genéticas principalmente, você precisa de uma avaliação mais precoce. Ou do oncologista, ou do geneticista, né? Ou de uma especialidade mais focada também naquela área. Olha só, gente. E quais são os sinais que nós devemos ficar atentos para detectar o câncer logo ali no início, né? Que é uma fase super importante. Isso, justamente. Então, assim, principalmente o que a gente precisa fazer é prestar atenção no nosso corpo, né? Que é isso que eu sempre falo para os pacientes. Então, como o câncer, na verdade, é um conjunto de várias doenças, né, que a gente tem, que todo mundo está propenso a ter, então é a gente fazer o diagnóstico precoce prestando atenção no nosso corpo. Então, câncer de mama, né, que é um dos mais falados, vamos dizer assim. A gente não deixa, né, de estimular também o autoexame das mamas, prestar atenção na sua mama, ver se tem a presença de alguma nodulação, a aparência da mama está diferente, saindo alguma secreção mais avermelhada, a pele diferente. Então, esse, vamos dizer, é um dos principais. Se a gente pode pensar, por exemplo, em câncer de cabeça e pescoço, ver se aparece, por exemplo, alguma lesão na pele diferente, alguma lesão no lábio, na boca, na garganta, né? A gente sentir alguma coisa diferente, principalmente em pacientes que fumam muito, que bebem muito. Câncer de pulmão, a gente muitas vezes é assintomático, mas principalmente naqueles pacientes tabagistas vão ter um risco maior. Então, uma tosse persistente, né? Uma falta de ar que não tenha outra justificativa. Falando de trato gastrointestinal também, a gente pode pensar em dificuldade para engolir, né, que pode estar justificado de algum tumor, dor, na verdade, abdominal que não passa, né, pensando no câncer de colo retal, dificuldade para evacuar, né, ou aquela pessoa que tem mudanças na frequência, às vezes diarreia, às vezes constipação, sangramento nas fezes, emagrecimento que não tem outra justificativa. No caso das mulheres, de ter algum sangramento vaginal persistente que não melhore, dor na relação sexual. Então, são diversos fatores que a gente pode ter. Então, o principal é prestar atenção no seu corpo, né? Fazer seus exames regularmente e fazer seu acompanhamento médico. Hoje em dia a gente tem vários exames que podem ser feitos para diagnóstico precoce, além de
a questão da vacinação, né, que é importante frisar, né, porque a gente muitas vezes fala, poxa, como seria bom se a gente tivesse um remédio que curasse o câncer. Ou que prevenisse o câncer. A gente tem algo que previne, né? A gente tem a vacina contra o HPV, por exemplo, que está disponível no SUS para uma idade restrita ainda, né, para os pré-adolescentes até 14 anos, mas e na rede particular, para quem tem condições, a gente também tem a disponibilidade, que aí vai prevenir tanto o câncer de colo uterino, como o câncer de canal anal, de cabeça e pescoço, que estão relacionados ao HPV. Olha aí, gente. Então, vários fatores aqui para vários tipos de câncer. A doutora aqui sinalizando sobre os cuidados, de como nós devemos, né, ficar atentos a esses sinais, porque quanto antes o câncer for descoberto, é melhor para o tratamento e a recuperação. Não é isso, doutora? Com certeza. Bom, de qualquer forma, quero agradecer aqui a doutora por sua participação e gostaria que a senhora deixasse aqui um recado final para quem está nos assistindo sobre a conscientização e também os cuidados para o câncer. Focando hoje principalmente na questão da atividade física, né? Então eu estimulo, né, a todos a praticarem atividade física, né, a se tornarem pessoas que não preservem o sedentarismo na sua vida, né? Valorizem os momentos com a sua família, valorizem uma dieta mais saudável e tendo tudo isso, né, a nossa vida é um conjunto, na verdade, de fatores, então a gente tenta equilibrar tudo para ser cada vez mais saudável. Obrigado, doutora. Muito obrigado por sua participação.